A mais um encontro aqui na nossa casa, né? Não temos ninguém que está vindo a primeira vez, né? Todos conhecidos, né? Nós vamos começar aqui pelos recados, né, que nós temos para dar. Sobre as atividades da casa, todos vocês conhecem, né? Só destacar as reuniões doutrinárias, né? O estudo que acontece sempre às segundas-feiras, o estudo que é online, tá? Que é um círculo de leitura. Na quarta-feira, 19h30, o Círculo de Estudos Espíritas, estão todos convidados, tem sempre o passe espírita no final, tá? E no sábado, como vocês sabem, tem as atividades relacionadas à evangelização infantil, palestra pública às 17 horas e na sequência o estudo do Livro dos Espíritos, tá bom? Sobre o movimento espírita, o recadinho que nós temos é que amanhã é um evento comemorativo do aniversário do Grupo Espírita Caminho da Luz, tá? Para quem não conhece, o Grupo Espírita Caminho da Luz é uma casa que fica ali situada muito próximo ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, tá? No centro de Itaboraí, no bairro Nancilândia. Então eles estão fazendo todo um mês comemorativo, né? Mas amanhã vai ser justamente o que a gente costuma brincar, que é o dia do bolo, né? E a casa está comemorando 37 anos de fundação. E o palestrante vai ser o nosso irmão João Nogueira, que é da Rádio Rio de Janeiro. O tema, a regra áurea à fraternidade, tá? Essa palestra vai ser às 9 horas da manhã. Então, aqueles que puderem comparecer para ir lá prestigiar os irmãos e as irmãs lá do GECAL, por favor, se forem, diga que estão indo em nome da casa também, né? Prestigie os irmãos, olha, venho aqui trazer um abraço lá dos amigos do Nair Cruz. É sempre importante a gente fazer esse trabalho, tá? Até para a gente poder fortificar o movimento espírita. Então, a gente vai fazer aqui a leitura de uma página, né, de introdução, para começar aqui a nossa atividade, né, na parte de doutrina. O livro é Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, né, pela psicografia do nosso saudoso Chico Xavier. E o texto diz o seguinte, o título, né? Granjeai amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus, registrado por Lucas, capítulo 16, versículo 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição dos seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que, por meio dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem por meio da subida áspera da redenção.
Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Então vamos à nossa prece inicial, né? Agradecendo a Deus, aos amigos espirituais aqui da nossa instituição, né, que gentilmente prepararam todo o ambiente para que a gente pudesse estar aqui em comunhão, né, em espírito de fraternidade, que deve ser a ação principal daquele que se coloca como espírita, né, e que frequenta o espaço espírita, sempre em torno da fraternidade. Que essa fraternidade possa ser, como assim a doutrina espírita apregoa, né, um grande sentimento presente entre nós nos espaços espíritas, mas também nos espaços aonde ocorrem qualquer relações sociais, né, entre nós, indivíduos, seres humanos, que todos somos filhos de Deus. Pedimos essa espiritualidade bondosa, né, que possa interceder junto ao nosso irmão, que fará o uso da palavra, que a sua mensagem seja uma mensagem clara e que possa trazer para nós reflexões importantes da doutrina espírita, para que essa doutrina cada vez mais possa ser, né, algo presente dentro de nós, nas nossas ações, no nosso pensamento, para que a gente possa, né, devagar, mas caminhando sempre, buscarmos ser pessoas melhores, sermos espíritos melhores, porque sem sombra de dúvida esse é o nosso grande objetivo aqui como indivíduos reencarnados na Terra. Graças te rendemos, Jesus, que assim seja. Assim seja. Então a gente vai convidar aqui os nossos amiguinhos maiores, né, e os outros não tão maiores, que são da juventude, né, da infância e da juventude, que agora vão se dirigir ao espaço, né, lá da evangelização, né, da juventude. Que isso, hein? E aqui na sequência eu passo a palavra para o nosso amigo André Cantarelli, que hoje, né, irá ser, né, o responsável pela mensagem da tarde. E como esse mês nós estamos trabalhando temas relacionados à questão de Kardec, semana passada a gente tratou da revista espírita, né? Hoje nós temos a viagem espírita. 1862. E aí, o André vai explicar para a gente o que foi essa viagem espírita feita por Allan Kardec, no seu propósito de divulgar a doutrina espírita. Graças a Deus, vamos ouvi-lo com muita atenção. Obrigado, senhor. Oi? Atenção e carinho. Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz de Jesus, nosso mestre querido, possa envolver a cada um de nós nesta tarde. É uma alegria poder retornar aqui de forma extraordinária, uma vez que nós tivemos esse mês a impossibilidade de o nosso irmão estar conosco, que é o nosso irmão Walter Silva, que está se recuperando de questões de saúde, e aí o Maurício substituiu a semana passada. O Maurício estava escalado para hoje, aí me escalou agora e ficamos nós nesse balizamento aí. Então, por isso é que eu estou aqui novamente. Nós não costumamos falar, né, ou termos um palestrante assim tão seguido, tão de perto. Mas como o nosso irmão falou, e é uma oportunidade de trabalho, e as oportunidades de trabalho na Casa Espírita a gente não pode negar de forma nenhuma. Então é uma alegria muito grande que Jesus possa nos envolver durante esse momento. O tema da palestra faz referência a um livro de Kardec que conta a sua experiência no ano de 1862. O tema é Viagem Espírita de 1862. E como o Maurício falou, né, de que viagem nós estamos falando? 1862, vamos lembrar, a doutrina havia iniciado com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Lembramos que em 1861 Kardec lança o Livro dos Médiuns e somente depois, em 1864, é que ele vai lançar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse intervalo, ele começa
a fazer um trabalho de visitas a várias regiões e cidades no entorno de Paris, dentro do estado da França, dentro do país França. Nós encontramos muitas narrativas dessas viagens naquela que foi tema da semana passada, que foi a Revista Espírita. Inclusive, dentro desta expectativa da viagem espírita de 1862, nós encontramos na Revista Espírita de 1862, mais especificamente no número referente a novembro de 1862, nós encontramos a narrativa de Kardec falando sobre esta viagem. E é importante lembrarmos que, como o Maurício também falou, estamos nesse mês relembrando a memória de Kardec pelo seu nascimento. Então tivemos no primeiro encontro uma rápida biografia, porque é difícil fazermos uma biografia que venha a ser completa, principalmente sobre Kardec, que foi uma pessoa, digamos, bastante ativa, né, dentro não só do movimento espírita, mas também na sua vida como um todo. Depois nós falamos, muito bem apresentado pelo nosso irmão, de uma página do nosso irmão Emmanuel, né, que é perante Kardec, fazendo aí a referência à importância deste homem dentro da continuidade mesmo do cristianismo, porque o próprio Jesus havia nos pedido, né, pediu ao Deus que pudesse nos encaminhar um novo Consolador, e esse novo Consolador nós identificamos como sendo a doutrina espírita. Depois falamos da Revista Espírita e hoje vamos falar especificamente desta viagem. E é interessante falarmos porque, além de ser mais uma das obras de Allan Kardec, ela é uma obra diferente dentro do contexto que nós estamos acostumados a ver as demais obras, né? Sempre lembrando que depois, além do Pentateuco que nós conhecemos, Kardec também lançou o que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, O Principiante Espírita e o livro A Obsessão. Depois, em 1890, é que os irmãos, amigos, conhecidos mais próximos é que reuniram várias frases, textos, cartas de Kardec e publicaram então o livro Obras Póstumas. Mas no Viagem Espírita em 1862, há uma coisa muito interessante, porque primeiro, localizando aí no tempo, vejamos que o Espiritismo já tinha completado 5 anos de lançamento, de início das atividades. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas já havia sido também fundada. 2 obras já haviam sido publicadas, como eu falei, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Essa semana mesmo, enquanto estudávamos o Livro dos Médiuns, víamos ali a quantidade de eventos que se sucederam naquela mesma época, de fenômenos que conseguiam levantar informações, trazer dados, notícias do mais além, através daquelas publicações que Kardec recebia via as correspondências. Então, nós encontramos muito daquilo que foi acontecendo conforme também foi acontecendo a doutrina. Kardec começa, então, a observar que não somente através de cartas ele precisava conhecer mais profundamente o movimento espírita, que era ali também bem nascente. E o mais interessante de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, é que quando lemos a obra, vamos identificando realidades muito semelhantes às que nós vivemos no cotidiano. Primeiro, a preocupação de Kardec em fazer com que todas as instituições pudessem ter, de alguma forma, uma interligação, que elas pudessem se conhecer, que elas pudessem também trocar correspondências umas com as outras. Porque as dificuldades que Kardec teve no início, e também vários centros espíritas, são muito parecidas com as dificuldades que nós temos na realidade. É impressionante como, quando você avança numa obra de 1862, em que você vai encontrar os mesmos corações aflitos, a falta de trabalhadores espíritas, a falta de gente séria para estudar a doutrina, né? A preocupação, melhor dizendo, não a falta, mas a preocupação em ter pessoas sérias para estudar a doutrina, o conjunto de estudos que será sempre necessário e destacado. Essas são as mesmas aflições que hoje as federações e também as representações estaduais têm quando se propõem a fazer um trabalho com seriedade em relação à doutrina dos espíritos.
A primeira viagem que Kardec faz é em 1860, antes dessa de 1862. E por que teve a de 1862, foi a mais, digamos assim, emblemática, gerando inclusive um livro? Porque esta foi a que ele andou mais distante e o maior número de comunidades nascentes do Espiritismo. Esteve inclusive em Lyon, a sua cidade natal, visitando aqueles espaços. E poderíamos dizer, meus irmãos, de acordo com o que é narrado na obra, que Lyon seria a cidade que tinha o maior número de centros espíritas à época, considerando também a cidade de Paris. Então vejamos, Paris tinha a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, alguns outros núcleos de estudo da doutrina, mas era em Lyon onde havia um maior número de concentração de instituições espíritas naquela época. E qual era também o objetivo de Kardec? Trabalhar a questão da orientação, porque imagina só, hoje fica muito fácil nós imaginarmos, vamos abrir uma casa espírita, vamos abrir uma casa espírita. Quem é espírita que quer abrir uma casa espírita, né? Você junta ali uma meia dúziazinha de pessoas, 3 corações queridos, uma varanda, né? Sempre um cafezinho, um biscoitinho, uma água gelada, e assim a gente começa com um pequeno núcleo, às vezes dentro do espaço de uma sala, na varanda de uma casa, e daqui a pouco a gente arranja uma sala para alugar, daqui a pouco a gente ganha o espaço ou aluga, e assim você vai, porque nós já temos, né, quase aí 170 anos de história, todo mundo já sabe mais ou menos, aqueles que pelo menos já passaram uma vez numa casa espírita, sabe como é que é a sua estrutura. Agora, vocês imaginem, 5 anos depois de criado, né, a doutrina espírita, aqui na verdade 3 anos depois, quando ele faz a primeira viagem dele, naquela época não se sabia nem exatamente como é que seria a doutrina espírita ainda. E muitas comunicações estavam chegando. Reparem que em 1860 nós tínhamos apenas o livro dos Espíritos, não tinha ainda nem o livro dos Médiuns. E aí imagina o que deve ter sido para Kardec, que a gente imagina ter sido um experimento da NASA, embora a NASA não existisse naquela época, né? Tamanha a quantidade de trabalho que esse homem tinha, provavelmente ele não dormia, né? Porque é bem provável que não dormisse, porque eram muitas coisas. Então, quando ele começa em 1860, ele vai principalmente com a questão da orientação, como é que deveriam ser feitos os trabalhos, como é que deveriam ser feitas as instituições, qual seria o passo que elas deveriam encaminhar. Ele vai começar a preocupar-se também com o intercâmbio, para que as casas umas pudessem ajudar as outras, e também com o espírito de confraternização. Então, todas as vezes que Kardec se deslocava para alguns lugares, sempre iam grupos de pessoas para encontrar com eles. E às vezes também, nesse caso aqui foi citado, fizeram um abaixo-assinado com mais de 500 assinaturas para que ele estivesse visitando determinadas regiões. Então as pessoas também queriam que Kardec fosse até lá. Naturalmente, se nós pudéssemos ter Kardec fazendo uma palestra aqui, nós também íamos gostar com certeza. Mas naquela época, o homem, além de tudo aquilo que nós já falamos que ele fazia, também fazia esse trabalho de viajar e conhecer as cidades. Isso começa em 1860, de uma forma assim, digamos, mais tranquila, com menor impacto. Depois vem 1861 e na sequência 1862. Esta então é que Kardec andou muitos e muitos quilômetros e visitou muitas e muitas instituições. O número é sempre variável, porque em algumas publicações alguns vão falar mais de 15 mil quilômetros rodados, outros vão falar 16 mil, outros vão falar 12 mil. Então sempre há uma discordância em relação à questão da quilometragem. O que nós sabemos é que nenhuma delas foi feita, ou nenhum quilômetro foi feito através de avião ou de transporte automotivo, né? Sempre através de veículos puxados ainda por tração animal. O máximo que podia ter é uma charrete, né? Ele até tem um outro, acho que é cabrurê, se não me falha a memória, um tipo de charrete, né? Podemos dizer assim, no Brasil, que eles montavam aquilo ali e iam embora por ali afora. Aí eu fico imaginando já também é mais ou menos quando a gente encontra alguns palestrantes espíritas que vão transferindo-se de cidade em cidade, sempre vai com a sacolinha de livros, né? Porque tem que vender o livro, porque tem que ajudar a sociedade. Kardec certamente também acompanhava ali com alguns números do Livro dos Espíritos para poder fazer a venda e arrecadar recursos
que também, meus queridos irmãos e irmãs, sempre foi uma dificuldade do movimento, né? Então, assim, muitos poucos foram aqueles que começaram e, assim, já tiveram ali a pujança desde o início das suas atividades. A maior parte das instituições começaram mesmo com bastante limitações financeiras e por isso, então, as atividades muito semelhantes às que nós fazemos, da mesma forma, deram início às outras atividades. Bom, as outras viagens foram em 1864, 1866 e 1867, sempre o quê? Inaugurando a questão da divulgação doutrinária através das tribunas e também a atividade de unificação. Isso também é uma outra coisa muito interessante, que nós vamos ver aqui no Brasil, quando a doutrina espírita chega aqui para o Brasil. O primeiro centro espírita no Brasil foi criado na cidade de Salvador, na Bahia, e este centro começa depois a distribuir também outros trabalhadores, depois chega até o Rio de Janeiro, é criada a Federação Espírita Brasileira, depois é feito o Pacto Áureo em prol da unificação do movimento espírita, depois vai-se criando as representações estaduais, da forma como nós conhecemos hoje, para depois chegarmos às reuniões dos núcleos mais próximos. Nós temos aqui o nosso conselho, por exemplo, e a cada uma dessas unidades. Então, cada célula dessa, meus irmãos e minhas irmãs, compõe um conjunto, né, de um corpo que iniciou lá atrás, em 1858. Então, nós somos a multiplicação deste trabalho que foi feito, né, lá durante muito tempo. É muito semelhante a massa, né, do pão, quando você deixa ela descansando, daqui a pouco você tira um pedaço dela, deixa aquele pedaço descansando, ele vai crescendo e assim vai sucessivamente, assim como a massa da pizza, né? Se você partir e deixar descansar, daqui a pouco está uma bola enorme, daqui a pouco outra bola vai crescendo, e assim nós fomos propagando. Por quê? Porque Kardec trouxe para nós este espírito de propagação, de continuidade, de estar sempre reunidos, de encontrar, né, os espaços, de se fazer presentes. Então, quando nós vemos a ação, por exemplo, do presidente da Federação Espírita Brasileira, e nós tivemos a honra de ter recebido este ano aqui, né, um dos seus ex-presidentes, né, que esteve conosco aqui em janeiro, se não me falha a memória, o nosso irmão César Terry. São companheiros que também, assim, deixam a parte das suas vidas para seguirem o movimento espírita. Porque se vocês imaginem, nós que estamos aqui trabalhando dentro do movimento espírita aqui da nossa região, para dar conta disso aqui que nós temos, que são hoje 14 casas espíritas, se não me falha a memória, já é um trabalho danado. Vocês imaginam ter que cuidar de um estado inteiro, que é o caso hoje do nosso estado do Rio, que até bem pouco tempo atrás tinha pelo menos 600 instituições espíritas, inclusive de acordo com o último censo, o Rio de Janeiro é o estado da federação que tem, proporcionalmente falando, o maior número de espíritas, tá? Eu jurava que era São Paulo, mas não é. É o estado do Rio de Janeiro que mostrou que, proporcionalmente em relação à população, a maior representação de espíritas no Brasil está concentrada, proporcionalmente à sua população, aqui no estado do Rio de Janeiro. Depois eu vou trazer alguns dados e informações sobre isso para nós. E aí, algumas coisas que foram sendo observadas por Kardec, e aí, como bom escritor, Kardec ia em cada cidade e ali ele conversava com as pessoas daquele centro, conversava com a comunidade no entorno e ia fazendo as suas anotações. Por isso que é uma obra interessante para nós visualizarmos, porque também Kardec estava tendo a oportunidade de revisar muito daquilo que ele tinha escrito. Porque imagina ele, se ele ficasse dentro do seu gabinete em Paris, recebendo as cartas, publicando livros, publicando revista espírita, e se não tivesse um contato direto com a sociedade, como que verdadeiramente ele poderia testar todos aqueles conhecimentos e saber se verdadeiramente estava alcançando os corações ou não? E a gente só consegue isso como? Indo de encontro àqueles que estão no nosso caminho. Ou seja, a partir desta visita, Kardec volta naturalmente, né, depois dessa visita, ele volta e começa a acrescentar, ajustar, observar, relembrar outros pontos que até aquele momento ele não tinha tanto conhecimento. E também assim, por estar frequentando somente a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dificilmente ele teria a noção do que estaria acontecendo por fora, embora as pessoas sempre reportassem a ele todas as verdades a respeito do que estavam vivendo.
Mas uma coisa é alguém contar uma história para você, a outra coisa é você viver a história, é ir lá de perto e conhecer cada uma dessas realidades. Não sei se todos estavam aqui conosco em janeiro, quando o César Perry esteve aqui, nos narrando que certa feita ele foi visitar um centro espírita lá no Amazonas, não foi isso? E ele então falou que foi pegar um barco, né, passando ali pelos igarapés, por ou seja, aquele florestão fechado, e lá para o outro lado tinha um centro espírita funcionando, né? Então vocês imaginem, é muito fácil quando você vai até a capital, é muito fácil que você pega um avião, pega um táxi, está ali na Federação Espírita do Estado de São Paulo, ou você está ali no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Outra coisa é quando você precisa de um barco para acessar, né, via os igarapézinhos até uma comunidade, lá no meio praticamente do nada, né? Mas naquele nada fantástico, extraordinário, que não é a maior floresta tropical do mundo que nós temos, né? Equatorial, melhor dizendo, é a maior de todas que nós já conhecemos, e ali está também um centro espírita funcionando. Então, para um presidente de uma federação como a Federação Espírita Brasileira, não dá para ficar também só dentro do gabinete. E Kardec fez isso, ele foi de encontro a essas comunidades. E aí, algumas observações nós precisamos destacar, né? Bom, primeiro que o que Kardec percebeu quando ele foi de encontro a essas comunidades, essas casas, esses espaços. As pessoas traziam para ele alguns dados e algumas informações que ele foi fazendo seus apontamentos. Por exemplo, ele vai contar para nós no livro que houve um restabelecimento da paz em numerosas famílias, aonde que começaram a frequentar a doutrina espírita e foram se esclarecendo de tal forma que melhoraram as condições de relação entre aqueles companheiros ali daquela mesma família. Outra coisa foi a transformação de pessoas coléricas em mansas e pacientes. Depois ele vai dizer que houve o impedimento também de inúmeros suicídios, que também, conforme foi avançando o conhecimento sobre a doutrina espírita, foi ao mesmo tempo também acalmando esses corações que estavam desesperados, tentando aí as vias do suicídio para deixarem essa existência. A presença também da resignação para muitos que não a possuíam, a destruição em muitas mentes de ideias materialistas, porque também nós vemos a doutrina espírita como a força que tem para transformar o pensamento de cada um de nós. É com esse posicionamento, é com esse crescimento, é com essa percepção da vida espiritual que nós vamos reduzindo, né, a perspectiva materialista que durante muitos anos nós vivemos apegados a ela, né? E quando eu falo materialista, minha gente, não é aquela pessoa apegada à matéria, mas apegada àquela crença de que não existe nada depois da vida, né? Acabou, é o famoso morreu, acabou, não tem mais nada depois disso. Já o Espiritismo, ele reafirma o que Jesus já nos falava, porque Jesus já tinha nos falado sobre essa continuidade da vida, e ele mesmo deu exemplo disso, ressurgindo diante de todos, né, depois lá da sua crucificação, provando para todos que também verdadeiramente a vida continua. Então, a doutrina espírita, segundo os relatos de Kardec, ele passa a ficar, digamos assim, sensibilizado por essas coisas que estavam acontecendo. Inclusive, o próprio Neio Lúcio tem uma página do Neio Lúcio que vai contar sobre isso, que é uma passagem belíssima, que eu acho que em outro momento eu já li aqui na casa, de um homem que manda, né, uma edição do Livro dos Espíritos para ele com uma dedicatória agradecendo, porque ele ia tentar o suicídio. Nisso ele encontra um exemplar do Livro dos Espíritos e lê aquela obra de tal forma que consegue demovê-lo do desejo de tirar a sua própria vida. Esse homem então manda este Livro dos Espíritos com uma grande dedicatória para Kardec, né? E o Lúcio que nos conta essa história. Mais à frente, então, Kardec, nessa viagem de 1862, seria a resposta a um convite subscrito, como eu falei para os senhores, de 500 assinaturas, e mais uma vez de origem leonesa, ou seja, o povo de León gostava de Kardec, Kardec era de lá, era a segunda vez então que ele voltava a Lyon em 1862, com um abaixo assinado, podemos dizer assim, de 500 assinaturas. E aí, assim, a gente que mexe muito com o número, já começa a comparar as coisas, né? Então, você imagina uma cidade que tinha 500 assinaturas pedindo para a presença de Kardec. E hoje, nós não temos
se tivermos 150 pessoas no movimento espírita todo aqui da nossa região, eu acho que é muito, né? A gente não consegue juntar 150 pessoas, né? E tinham, no entanto, numa cidade, lá em 1862, 500 pelo menos assinaturas, né? E eu acredito também que ninguém foi forçado a assinar nada, né? Para que Kardec lá estivesse, não é mesmo? Eu creio que todo mundo assinou de boa vontade para que o nosso querido, amado, né? E admirado Allan Kardec pudesse estar naquela cidade. Então ele viajou durante 7 semanas. Foram 7 semanas seguidas e, segundo a narrativa, enfrentando chuva, frio, neve, visitando 21 cidades e presidindo mais de 50 reuniões. E aí, minha gente, não é fácil, né? Você começa fazendo conta, né? 21 cidades, 50 reuniões, quer dizer, se a gente colocar, vai ser mais de 2 reuniões pelo menos por cidade, a distância que se percorreu e tudo num curto espaço de tempo, porque se a gente considerar 7 semanas, você sendo transportado aí, puxado, né, por força animal ainda, é muito pouco tempo para você fazer tanta coisa. E a gente não fica falando isso para dizer assim, o Kardec era um super-herói. Não, ele era um homem que estava determinado a fazer o que ele se propôs a fazer. E todos nós, da mesma forma, é assim, minha gente. Porque parece assim, porque o tempo para o fulano corre diferente do que o tempo corre para mim. Não, o tempo é o mesmo para todo mundo. É tudo uma questão de prioridade. Se eu vou me ocupar em fazer coisas boas, naturalmente vai sobrar tempo para eu fazer todas as outras. Tá? Então é preciso apenas o quê? Ter uma referência, um ponto. Qual era o ponto de Kardec? Divulgar a doutrina dos espíritos. E veja, ainda em 1862, muito no início ainda, né, do trabalho espírita, com muita coisa ainda para acontecer pela frente, né? Tínhamos ainda pelo menos mais 3 obras ainda a serem publicadas, mais um tantão de revistas para ser escrita, e aí ficamos imaginando nesse processo de viagem também as publicações da Revista Espírita. Então, enquanto estava caminhando, né, o famoso enquanto assovia chupa cana, né, assim, então você vai fazendo uma coisa e já vai fazendo outra, conforme vai viajando, e é lógico que nessas viagens, nesse tempo todo, a quantidade de material também que ele pôde reunir e de depoimentos para também trazer para a Revista Espírita, né? Nessa Revista Espírita, então, de novembro de 1862, é que ele vai, então, narrar os episódios ocorridos durante esta viagem e, como disse, mais tarde isso viraria um opúsculo mesmo, né? Uma publicação. E ele vai dizer que é no mesmo modelo que era publicada a revista antigamente, ele também faz uma publicação desta que seria o livro A Viagem Espírita. Aí ele vai dizer na própria obra que quais eram os objetivos da viagem. Primeiro, oferecer orientações onde houvesse necessidade e instruir-se. Então, a cada comunidade ele chegava levando, pode-se dizer assim, aquilo tudo que era o próprio Kardec, né? Ou seja, qual é a preocupação, é a orientação. Quando a gente lê lá no livro dos médiuns, o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec inclui esta questão na obra exatamente para orientar os centros espíritas, aqueles que eram iniciais, né? Aqueles iniciantes ali também, porque precisavam ter uma parte documental. Toda instituição para funcionar, minha gente, tem que atender também à legislação pertinente da onde tiver o seu registro, tá certo? Então existe a instituição, tem que atender aquela legalidade necessária nos cartórios, né, nos governos, da forma como for. Ele precisava também ver ou avaliar com os próprios olhos como a doutrina espírita era compreendida. Por isso ele fazia as suas conferências e depois ele fazia as reuniões com aqueles frequentadores, para exatamente saber e calibrar, pode-se dizer assim, como é que estavam as situações referentes. Estudar também as causas locais favoráveis ou desfavoráveis, porque há espaços em que a doutrina mais facilmente ela é absorvida, em outros espaços não tem condições de ser absorvida. Então é muito comum que às vezes, antes de você abrir uma casa espírita, que alguns aspectos sejam devidamente avaliados. Por exemplo, pessoas que possam continuar na instituição, quem vai ficar com a chave do centro, né? Assim, quem é que pode abrir a casa, quais os dias que vai funcionar. Então você tem que observar se é favorável ou se não é favorável. Porque nós não podemos ficar daquela forma apaixonada, né, emocionada, vamos abrir a casa espírita, aí daqui a pouco você não tem ninguém para tocar a casa espírita e você tem que fechar a instituição. Né? Então assim,
também era um ponto para verificar se era possível ou não, porque em alguns espaços, meus irmãos e minhas irmãs, a força contrária à implantação de casas espíritas impedia que as mesmas pudessem acontecer. E hoje é o contrário, hoje as casas espíritas estão abertas e aí por N motivos, né, que a gente fica ao mesmo tempo que assustados, tristes, tem casas espíritas, assim como religiões de matriz africana, assim também como igrejas católicas, sendo fechadas em determinados espaços e às vezes lugares que já funcionavam há muitos anos em função de uma série de forças externas que estão, assim, digamos, né, querendo que essas instituições não funcionem por questões especialmente de preconceito. Então, por conta disso, observe, naquela época já existiam os detratores, aqueles que eram contrários à doutrina. Não é diferente nos tempos atuais também, como nós vemos. Outro ponto também que Kardec utilizou muito era sondar as opiniões. E é um exemplo também que Allan Kardec traz para nós, que é exatamente a ideia de que sempre ouvir as pessoas. Kardec era uma pessoa que ouvia bastante. Ele não era fechado às sugestões, principalmente dos espíritos, né? Mas também das pessoas, dos encarnados, porque eles também se comunicavam e transformavam às vezes ali a própria conduta do nosso mestre. Apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer os julgamentos que se fez ou que se faz de certas obras. E acima de tudo e antes de tudo, confraternizar com os irmãos de ideal. E quando ele fala sobre a questão de apreciar a questão das obras, é que também assim, Kardec em nenhum momento se coloca, e nenhum de nós, acredito eu, se coloca como expert, né, de tudo aquilo que já sabe sobre doutrina espírita. Porque podemos, assim, durante muitos e muitos anos, estudarmos as obras e pesquisarmos idos e vidas, e a gente, às vezes, passa despercebido por alguma coisa. Por exemplo, algumas obras, né, que nós vemos aqui da nossa codificação, elas se estruturam, né, de um ano para outro. Eu nunca tinha reparado que o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em 1864 e o Céu e o Inferno já foi lançado em 1865. Eu estou estudando essas obras aí há quanto tempo já, eu nunca tinha dado conta um ano só para sair a outra obra, né? Então, a gente passa por esses pequenos detalhes e às vezes esses detalhes nos passam despercebidos. E Kardec fazia isso por quê? Porque é importante que ao estudarmos a doutrina espírita não sejamos ou não entendamos ser os especialistas, porque ainda há muito que ser estudado. Só o conjunto de publicação assinado por Allan Kardec, mais o conjunto de livros publicados, assinados pela psicografia de Chico Xavier, nós vamos ter que ficar ainda mais algumas existências estudando tudo, e mais do que isso, né? Que é o maior desafio. Talvez baste apenas você estudar uma obra e se transformar, né? Não adianta às vezes estudar todas as obras e continuar igual, né? Também tem esse pequeno detalhe, que às vezes você afunda tanto no estudo, que você fica tão imerso nas páginas que você não consegue mais voltar à tona, né? Mas fica assim um excelente letrista, mas na prática às vezes a dificuldade é bem maior, e aí eu me incluo nesta lista também, né, minha gente? E aí, mais outra coisa também que Kardec vai ver é a adesão, o progresso na adesão ao Espiritismo, a penetração das ideias espíritas em localidades onde ele era desconhecido e sofria ação de opositores, a existência de grupos espíritas sérios e com boa direção, a multiplicação de médiuns moralistas. Kardec vai usar essa expressão, que seja, que médiuns que não estavam preocupados com o fenômeno, estavam preocupados com a revelação que estava sendo dada e que passavam a transformar as suas existências a partir das mensagens recebidas. Ele vai chamar de médiuns moralistas. Vai falar também sobre a educação de crianças, sobre a influência das ideias espiritistas, e que também se desdobra no trabalho da evangelização infantil, porque não precisa esperar que a criança cresça, que envelheça, que mais tarde ela decida o que vai fazer da vida dela. Nós podemos dar, nesses primeiros anos iniciais, a orientação espiritual que cabe, o que nós conhecemos e temos mais afinidade, né? Qualquer que seja a doutrina religiosa, ela tem sempre um trabalho direcionado para a infância. Se depois, mais tarde, aquela criatura não quiser seguir aquela religião, pelo menos foram depositadas várias sementes no seu coração e na sua mente que que vão poder com certeza florir mais tarde, nessa ou em outra doutrina religiosa.
O que é importante é despertar naqueles espíritos que estão renascendo na matéria o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, revivendo em especial o Evangelho de Jesus. Mais à frente ele vai falar ainda sobre a questão da ação sacrificial e devotada de confrades trabalhadores da causa, também eram algumas das impressões do codificador. Então vejam, a ação sacrificial e devotada de confrades. Então sejam todos bem-vindos ao clube aí também, desde 1800 e pouquinho, 1800 e alguma coisa, né, pode-se dizer assim, com o nosso trabalho durante o dia a dia também. Em outras situações também foi observado que Kardec, em algumas cidades, havia com mais força e presença o entendimento a respeito da presença de maus espíritos, das interpretações equivocadas ainda sobre céu e inferno, e aí Kardec aos poucos foi trazendo para aqueles outros corações que também estavam ali aflitos, o entendimento e a verdade a respeito de tudo aquilo que estava se sucedendo. E aí, para curiosidade ainda mais interessante, é que Kardec, a cada uma daquelas visitas, né, ia esclarecendo os corações, e esses corações esclarecidos se transformavam também em esclarecedores de outros corações, e assim foi feita então essa corrente extraordinária. E aí, como eu falei para os senhores, alguns dados hoje, né, e o marco desta obra, Kardec vai, e todos os seus estudiosos vão avaliar, é que ela é uma obra voltada especificamente para fortalecer o trabalho, né, tanto daqueles que são os frequentadores e tarefeiros das casas espíritas, como também o movimento espírita em todas as suas instâncias. Porque cada um de nós, meus irmãos, enquanto tarefeiros e frequentadores da Casa Espírita Nair Cruz, somos colaboradores para o movimento espírita local, estadual, nacional e internacional. É porque a gente às vezes não tem dimensão, principalmente quando às vezes ficamos só na Casa Espírita, não conhecemos outras casas, que não é o nosso caso aqui, que eu acho que aqui todo mundo já foi pelo menos em uma outra Casa Espírita aqui na nossa região. Então isso é interessante porque mostra, a exemplo do que Kardec viu de perto, as lutas, desafios, as dificuldades que as casas enfrentam. Quem já esteve conosco e quem conheceu a nossa casa nos tempos ali de cima da padaria, ou lá atrás, né, nos fundos da casa do nosso querido irmão Jacques, da nossa querida irmã Isa, lá no Outeiro, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, assim, você no primeiro momento que você chega, Kardec, imagina os pequenos núcleos, né, que Kardec conheceu. Eu me lembro de uma vez, o Raul conversando sobre a ida, acho que foi a primeira vez que o Divaldo Franco foi à China, e lá tinha um núcleo, né, não sei se poderíamos chamar de centro espírita, mas lá tinha um núcleo de espiritismo, e lá foi fazer uma palestra para 8 pessoas presentes apenas, porque eram 8 espíritas que tinham naquela cidade onde ele esteve. Eu imaginei assim, nossa, mas vai ter muito chinês lá. Não, tinham 8 pessoas só, era uma sala só, um café servido, como eu falei para vocês, e ele ainda assim mesmo foi lá para falar para esse grupo de pessoas, porque certamente receberam aquela energia da continuidade, da coragem, da determinação. Então, como eu falava para vocês, no censo agora de 2022, foi detectado uma quantidade de 3,18 milhões de brasileiros que se declararam espíritas, representando 1,8% da população, e o que causou um certo preocupação por parte de alguns irmãos da doutrina, porque houve uma diminuição em relação ao ano de 2010. Mas esse instrumento utilizado era diferente do instrumento de 2010. Eu não sei se vocês viram à época as reportagens falando sobre este episódio. E aí alguns irmãos espíritas ficaram meio nervosos. Meu Deus, diminuiu o número de pessoas e agora vai acabar o espiritismo no Brasil, né? Deu um estado de nervo, né? Como diria um amigo meu lá do Cuiabá. Mas na verdade o que acontece? É que o instrumento utilizado desta vez separava o que era doutrina espírita de doutrinas e raízes de matriz africana. Então elas estavam separadas pela primeira vez. E há um caso também que a gente já sabe, que durante muitos anos as pessoas respondiam a essas questões de censo, perguntavam assim, qual é a sua religião? Eu sou católico. Durante muitos anos o católico era a prioridade. Hoje a gente vê muita gente falando que é evangélico. Vocês podem perguntar,
Aí às vezes você pergunta assim, mas você frequenta qual igreja? Não, eu gosto do evangélico, né? Eu ouço a rádio, né, que fala tal, é igual o espírita. E aí durante muito tempo as pessoas tinham vergonha, tinham medo, tinham preocupação de se declararem como espíritas. Não quer dizer com isso que de fato tenha diminuído. E porque nas outras pesquisas também anteriores, o número de espíritas também que respondiam era muito pouco. E muitas pessoas que respondiam ao censo, respondiam aquela questão que era mais curtinha, né? Então você não tinha ali uma participação expressiva que chega àquele questionário maior que vai falar de religiões. Isso tudo eu estou dizendo porque não houve por parte de Kardec uma preocupação com a quantidade de pessoas com as quais ele estava visitando, mas a qualidade daquelas pessoas que estavam envolvidas com o trabalho. É essa que é a grande diferença. Lógico que se tivermos um maior número de pessoas, naturalmente teremos um maior trabalho, maior quantidade de propagação da doutrina do Espiritismo. Mas se não tivermos, mas tivermos um grupo ali coeso, firme, mesmo que seja pequeno, nós podemos com certeza fazer também uma grande obra. E aí vamos lembrar que o próprio Cristo começou com 12 apenas, né, minha gente? Então imaginar que ele imaginava naturalmente, mas nós não, né? Você imaginar, vamos começar com um grupo de 12 para ver o que vai acontecer, e de repente nós temos aí pelo menos uma boa parte do mundo seguindo o cristianismo. E para completar, meus irmãos, cada relógio está com uma hora diferente, então vocês me perdoem aqui, mas eu acho que está aquilo ali, né? É cada um com uma hora. Esse aqui é o fuso de Paris, né? Esse aqui deve ser o de Nova York, e assim vamos mudando. Mas aí, para completar, mais um minutinho só da paciência dos senhores, a mensagem de Kardec que ele nos fala sobre, em resumo, né, o que ele teria acontecido nesta viagem, está lá na obra A Viagem Espírita 1862. Ele diz assim: em resumo, nossa viagem tinha uma dupla finalidade. Isso é Kardec, minha gente. E aí se encontrem nesta mensagem, né? Você que é frequentador do Espiritismo, você que está à frente dos trabalhos da Casa Espírita. Veja o que ele nos fala: oferecer orientações onde destas houvesse necessidade, ao mesmo tempo nos instruirmos a nós mesmos. Desejávamos ver as coisas com nossos próprios olhos, para julgar do estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida. Estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de todas as obras da codificação espírita. Estávamos desejosos, sobretudo, de apertar a mão dos nossos irmãos espíritas. Olha que coisa interessante, né? Não é só verificar como está a doutrina, mas também apertar as mãos, cumprimentar os irmãos, né? Eles exprimir pessoalmente nossa sincera e viva simpatia, retribuindo tocantes provas de idênticos sentimentos que nos chegam por suas cartas. Ou seja, ele recebia as cartas e teve a oportunidade de conhecer aquelas pessoas pessoalmente. Dar em nome da Sociedade de Paris e em nosso próprio nome em particular, um testemunho especial de gratidão e de admiração a esses pioneiros da obra espírita, que por sua iniciativa, seu zelo desinteressado e seu devotamento constituem dela os primeiros e mais firmes sustentáculos. A esses que caminham sempre em frente, sem inquietarem com as pedras que se lhes atiram, colocando o interesse da causa espírita à frente de seus interesses pessoais. Olha que recomendação fantástica. Seu mérito é tanto maior porque trabalham em solo ingrato, vivem em um meio refratário e não esperam deste mundo nem fortuna, nem glória, nem honrarias. Seu júbilo, porém, é grande quando, entre os abrolhos, vêm desabrochar algumas flores. Dia virá em que teremos a felicidade de erguer um panteão ao devotamento dos espíritas. Esperando que essa circunstância se apresente, queremos deixar-lhes o mérito da modéstia. Eles se fazem conhecer e apreciar por suas próprias obras. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não esperemos ser criados aí o panteão de devotamento aos espíritas. Sejamos nós, através da nossa modéstia, da nossa simplicidade, da nossa humildade, sermos trabalhadores, operantes, continuadores desta doutrina lançada pelo nosso querido irmão Allan Kardec, para o qual dedicamos o nosso preito de gratidão por tudo aquilo que este homem pôde fazer em vida e continua, através da sua obra, fazendo por cada um de nós.
Todos nós que não éramos espíritas ou que não nascemos em berços espíritas, ao termos contato com a sua obra, fomos tocados, fomos revigorados e rememoramos imediatamente a presença de Jesus entre nós, pela sua simplicidade, pelo seu acolhimento e pela orientação que recebemos. Que este Espírito, onde quer que esteja, receba as melhores bênçãos emanadas aqui por cada um de nós. Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, peço desculpas por ter passado um pouco da hora. Que Jesus possa continuar abençoando a cada um de vocês e possa nos abençoar a todos. Assim também agradeço pela atenção dos senhores. Muita paz. Senhor. Agradecemos até pela oportunidade, né, de conhecer e relembrar essa questão da memória espírita, né, que geralmente a gente não trabalha esses temas, né? A gente sempre se preocupa muito com alguns temas morais, natural, né? E o conhecimento espírita, geralmente essas questões em torno da memória, elas não são lembradas, né? Então poucas pessoas, por exemplo, do próprio movimento espírita conhecem a obra Viagem Espírita 1862, a própria revista espírita, né? Então eu acho que é importante sim a gente apresentar esse trabalho que também é do Kardec, né? Além do livro dos Espíritos, que a gente conhece, né? O livro dos médios, enfim. Todos vocês conhecem a atividade do passe, né? Então nós vamos nesse momento passar por essa atividade, relembrando, né, pedimos que fiquem em silêncio, tá? Evitem conversas paralelas, inclusive também aqui no momento de aguardar o passe, né, quando vocês forem convidados para poder participar da atividade, tá bom? Aproveitem esse momento para uma introspecção, também pedir, né, conversar com Deus, pedir aquilo que vocês estão precisando, né, que vocês identificam que nesse momento estão ali angustiando, alguma necessidade, né? Eu acho que é um momento importante para a gente fazer isso, né? A gente sabe que o passe é uma terapêutica espiritual muito importante, né? Ainda que a gente muitas vezes não veja o que acontece desde o momento aqui da palestra até o momento final ali da atividade do passe, né? Convidar os nossos irmãos e irmãs que vão ajudar na atividade para a gente poder realizar o passe, né?